A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Esteja vindo você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início ao final e ela serve para ajudar, esse programa serve para ajudar os professores a preparar suas aulas, aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento ao nosso programa. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu peço ao Senhor que me ajude mais uma vez, Senhor, na ministração desta aula. Senhor, ilumina minha mente para que as verdades, Senhor, eu possa compreender e ao mesmo tempo, Senhor, possa praticar juntamente com Teus servos, com Teu povo, com aqueles que estão assistindo, Senhor, este programa. Que o Senhor tome o primeiro lugar, toque em seus corações também para que eles possam, Senhor, divulgar, Pai querido, Pai amado, esta aula, assim como o Senhor tem me usado para poder produzir, que eles possam ser usados para poder divulgar, para que outras pessoas sejam alcançadas, Senhor, pois esse é o perfil do discipulado. Deus, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos e te peço mais uma vez um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode ser um divulgador do canal, clicando no botãozinho que está aqui, ó, compartilhar, enviar para suas redes sociais, para o seu status também. Assim outras pessoas vão conhecer o canal e vão poder participar e serem edificadas também em nome de Jesus. Você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o comentário sobre o que você achou desta lição, desta aula. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Parece até fácil, né? Parece que numa noite Davi dormiu como pastor e no outro dia ele acorda como rei de Israel. Mas não foi assim, não. Houve adversidades até ele chegar a este ponto. A lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 13 de abril de 2025, com o tema Davi, a excelência no servir. Quero lembrar vocês que tem um aviso aqui, ó, atenção, aulas liberadas todas as terças-feiras às 21h30 na semana da lição. Então, todas as terças-feiras na semana da lição, às 21h30, está sendo liberada a aula de jovens. Só que antes disso, ela fica lá na espera e você, para poder estrear, e você pode clicar para poder estar aguardando a estreia da aula. Então, fique ligado aí, atento, para que você possa acompanhar a programação do canal. Texto principal: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. É uma promessa de Deus ao seu povo, mostrando quem é o Senhor e o que ele faz para o seu povo. Resumo da lição: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. O cristão ele não pode se basear nas habilidades que Deus já deu a ele, nos talentos. Ele precisa sempre contar com a presença do Senhor. Guarde isso. Texto bíblico, 1 Samuel 16, versículos 19 a 23. Leia para que você tenha uma compreensão do texto básico aí. Frase-chave da revista: durante todo o trimestre eu vou repetir essa frase-chave para que eu e você venhamos entender, porque a repetição ela é pedagógica, vai nos fazer compreender. Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Ele não foi chamado para se promover. Ele não foi chamado para ficar em destaque. Ele foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real. Ele tinha um propósito de Deus na sua vida. Então é claro que ele assumiu posição e tudo, mas o propósito era ele ser instrumento, ser servo do Senhor. Objetivos da lição:
No primeiro tópico, conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente. No segundo objetivo, refletir a respeito da excelência de Deus em nós mediante sua presença. Terceiro, compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as missões difíceis. E nessa lição especificamente, o comentarista ele coloca um quarto objetivo, que eu não coloquei aqui, mas eu quero ler para você, para não fugir, né, desse caso, que é identificar a difícil missão do jovem cristão. Nós temos uma difícil missão, seja jovem ou não jovem. Introdução. Na lição passada, lembre-se sempre que eu tento nos conectar à lição anterior para darmos prosseguimento, porque a revista trata de um assunto, de um tema, e ele vai sendo desenvolvido progressivamente durante todo o trimestre. Então não adianta achar que a lição está ali solta, não. Ela está interligada às demais lições. Na lição passada, estudamos sobre a vocação e o chamado de Davi pela soberania de Deus. Foi a lição de número 1. Davi não foi chamado para obter benefícios próprios ou estar em evidência, mas para servir dentro dos propósitos de Deus. Davi era um servo, assim como eu e você. Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Davi tinha muitas qualidades. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. E eu quero falar rapidamente sobre cada uma dessas virtudes. Sensibilidade, capacidade de perceber e responder com empatia, se colocando no lugar do outro. Integridade, conduta reta e honesta. Lembra de Jó? Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidades, assumirmos responsabilidade. Quando Adão peca e Deus o confronta, Adão diz, a mulher que tu me deste. Ele não assume responsabilidade. Compromisso com os deveres e consequências. Se você está fazendo certo e está vindo consequências boas, glória a Deus. Se você está fazendo errado e também está vindo consequência, assuma as consequências dos seus atos. Dedicação, esforço contínuo e comprometido. Vem a dificuldade, vem a oposição, mas a gente continua indo em frente. Arte, habilidade refinada na execução. Dependência divina, confiança total em Deus. Então tem aí o significado, de uma forma bem resumida, de todas essas características encontradas em Davi. O jargão "Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos" leva muitos a negligenciarem a responsabilidade do preparo. Então não é porque que Deus chama que nós vamos deixar na conta de Deus tudo. Não, nós temos que buscar essa capacitação, sim. O que for de Deus, Deus vai nos capacitar, mas tem a nossa parte. Todo cristão deve buscar aperfeiçoamento acadêmico, técnico, social, espiritual em todas as áreas da sua vida. Então é nos estudos, é na preparação para a sua vida profissional, é na sua vida social no dia a dia com as pessoas, é na vida espiritual. Ele precisa buscar aperfeiçoamento. Na vida espiritual é por isso que você ora, é por isso que você jejua, é por isso que você lê a palavra com a intenção de praticar. Por exemplo, na vida acadêmica você se prepara, você faz cursos, você estuda. Na vida técnica você faz ali, você está trabalhando, você também uma formação profissional. Às vezes você está sendo ali avaliado para quê? Para assumir uma posição. Assim é a questão de buscar aperfeiçoamento. Isso é tão sério que em alguns lugares não há incentivo para o jovem crescer, estudar, incentivar ele a fazer uma faculdade. Tem lugares, inclusive, que desmotiva. Não vai não, porque você vai se corromper. Ué, então Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam perdidos, porque eles foram levados à força, não tinha como escolher. E eles não se corromperam. Então, o segredo não é fugir, no sentido de não fazer uma faculdade. O segredo é se preparar espiritualmente para enfrentar o que vai vir.
É isso que Deus quer que eu e você entendamos. Temos que ser luz e sal. Deus não quer uma luz escondida. A luz escondida não serve para nada. Serve para nada, tá? Tópico 1. Um currículo notável para um serviço excelente. 1. Um pastor de ovelhas. 2. Corajoso e destemido. 3. Um músico excelente. Veja que tudo isso que está sendo falado aqui, Davi apresentava mesmo antes de ter sido chamado. Presta atenção nisso aqui. Davi foi preparado por Deus com habilidades, caráter e fé para cumprir com excelência a sua missão como rei de Israel. Antes de Deus o chamar como rei, Deus já estava trabalhando na vida de Davi. Então ele estava ali, ele tinha essas habilidades. Deus já nos traz a essa vida com habilidade, com aptidões, com talentos. Nós precisamos buscar aperfeiçoamento disso. 1. Um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, em 1 Samuel 16, 18, as referências mencionadas chamaram bastante atenção do rei. Um músico admirável, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e o mais importante, o Senhor era com ele. Porque não adianta nada ter muitas habilidades e o Senhor não ser com a pessoa. Então Deus era com Davi, Deus era com José. O rei não perdera tempo e imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. Deus pode usar tarefas simples e cotidianas que, ao nosso ver, não estão diretamente ligadas ao nosso chamado, mas que nos preparam para ele, para o chamado. Para isso é necessário constância, que gera hábito, hábito que gera excelência e excelência que gera resultados. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, 13, 14, havia um projeto, e aí podia trabalhar em supermercado através desse projeto. Depois, com 15 anos mais ou menos, eu fui trabalhar numa mercearia, 15 para 16 anos. Quando eu cheguei nessa mercearia, era muito comum chamados os antigos armazéns, que não era o autosserviço como você chega no supermercado e você pega a mercadoria, mas no armazém você tem que chegar no balcão e pedir o que você quer e o atendente te dá o que você quer. Você não pode ir lá e colocar a mão no produto, você pode apontar, mas você não tem acesso diretamente ao produto, né? O armazém trabalhava muito dessa forma, mercadinhos assim, que não tinha ali gôndolas, mas ficava tudo atrás de um balcão. E eu fui trabalhar num lugar assim. E havia ao lado, né, dentro do próprio armazém, havia lá uma pilha de arroz. O patrão fazia aquela pilha para que as pessoas chegassem. Era muito comum fazerem pilhas muito bem arrumadinhas e tudo naquela época. Isso tem mais de 30 anos atrás. E aí, bem mais de 30, 40 anos mais ou menos, vamos lá, 38 anos aproximadamente. E aí, o patrão me colocou para fazer uma pilha de arroz de pacote de 5 quilos. E eu fiz a pilha e quando terminei a pilha, né, eram 3 pilhas, 1, 2, 3. Tá? Então colocava um pacote em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, depois vinha ao lado, e depois vinha ao lado e fazia 3 pilhas, até a altura aqui. Quando ele bateu o olho, ele falou uma palavra torpe, que ele não servia a Deus, e jogou tudo no chão. Naquela hora eu teria uma decisão a tomar. Virado as costas e ido embora e dizer, chega, eu não vou passar por isso, eu não tenho que passar por isso, e aí se vitimizar, ou fazer a pilha de novo. Só que tudo depende do porquê você está naquele lugar. Se você não entender o que você está fazendo num lugar, o que vai acontecer, o porquê você está ali, você vai abandonar tudo com muita facilidade. Tem um problema no grupo jovem, você vai abandonar. Tem um problema na igreja, você vai querer abandonar. Tem um problema não sei aonde, você vai querer abandonar. Você vai querer abandonar tudo. Não pode ser assim. Você tem que ter um objetivo, um propósito. E eu tinha um propósito muito específico, porque eu estava trabalhando de 15 para 16 anos ali. Então, eu olhei para aquela situação, mas eu não desisti, porque eu sabia onde eu precisava chegar, o que eu estava fazendo naquele lugar. Então tudo começa por você entender o que você está fazendo nesse lugar. Por que você foi colocado neste lugar, em relação à obra de Deus também. Mas o seu trabalho, por que você está trabalhando? Qual é o motivo? Qual é o objetivo?
Ah, não tenho dinheiro, tô trabalhando, é para me sustentar. Se é para te sustentar, já tem um porquê. E aí o que aconteceu? Eu fiz a pilha, novamente. E aí ficou um pouco melhor, e ele agora já não jogou a pilha no chão. Mas com o passar do tempo, eu fui trabalhar num outro, aí fui trabalhar num supermercado. E aí, uma das primeiras coisas que me colocaram para fazer foi um teste para fazer uma pilha no meio do salão. E nesse caso, a pilha que o patrão mandou fazer, parece uma besteira o que eu tô contando aqui, mas é uma coisa muito séria. Ela era encostada na parede. Então você via o lado de fora, mas você nem viu o lado de dentro e nem viu o lado dos fundos. Só que essa pilha que mandaram eu fazer no supermercado, ela estava livre nos 4 cantos, então ela tinha que ser perfeita. Eu levantei uma pilha, tá? Na altura mais ou menos, quase do meu peito, mais ou menos. Vamos botar aí 1 metro, 1,5 metro de altura. E a pilha ficou perfeita. Aí entra no que foi falado aqui. Presta atenção. Constância gera hábito. Hábito gera excelência. E excelência gera resultado. Nunca mais ninguém derrubou a pilha que eu fazia. Toda a pilha que eu fazia não podia mais ser derrubada, porque eu era considerado um excelente empilhador no sentido de fazer aquelas pilhas de arroz, de açúcar, de farinha, do que quer que seja. Então, lembre-se disso. Constância gera hábito, hábito gera excelência, excelência gera resultados. Se você desistir, você não vai conseguir. Deus vai te treinar em tarefas simples. Simples. Parece aquele filme, Karate Kid, aonde o professor coloca ele para poder lustrar o carro e ele não entendia o que aquilo tinha a ver. Esse filme é bem antigo. O que aquilo tinha a ver com lutar karatê? Depois, na hora que o professor mostrou para ele os golpes, ele entendeu que os movimentos que ele fazia era o mesmo movimento que ele precisava fazer para se defender. Deus nos treina em situações simples e no nosso cotidiano. A minha constância me ensinou a ser constante em outras partes. Começou no trabalho, mas eu passei a ser constante em outras partes. Não desista. José é um grande exemplo disso. Na casa de Potifar, mesmo como escravo, Deus estava treinando a administrar no tempo da fartura. Então, na casa de Potifar tinha fartura. Deus está treinando José a administrar na fartura. E na cadeia, como um preso que foi colocado como responsável dos outros presos, aprendeu a administrar na escassez. Então, Deus treinou a José governar, administrar na fartura e depois na escassez. Quando ele foi governador do Egito, primeiro ele governou na fartura. Depois ele governou na escassez. Ele tanto soube governar na fartura como na escassez. Mas aonde ele foi treinado? Na casa de Potifar e na cadeia. Ele imaginava que Deus estava treinando ele ali para depois estar numa posição mais alta, para poder fazer mais ainda e melhor. É isso que você precisa entender, é isso que eu preciso entender. O mais novo de um total de 8 filhos, Davi, tinha no campo a oportunidade de aprender importantes lições acerca de cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher, defender, uma grande escola para os tempos vindouros. Tudo isso aqui estava forjando o caráter de Davi. As ovelhas munidas de destacada fragilidade dependiam do jovem pastor para um desenvolvimento dentro do esperado. Você consegue entender que Davi tinha responsabilidade com um grupo de animais que dependiam exclusivamente dele? Então Davi não podia se acovardar, não podia ser negligente. Ele tinha que fazer a parte dele. Ele tinha que dar o melhor. Por isso ele foi constante. E ele foi em frente. Os perigos eram muitos e por diversas vezes o jovem arriscou sua vida na defesa de suas ovelhas. O pastor corria perigo de vida ao cuidar de ovelhas, porque ele lidava com animais ferozes. Como pastor, pacientemente dedicou-se ao exercício da sua função e depois de uma longa espera, receberia o fruto correspondente do seu trabalho. Você sabia que o pastor levava 1 ano para receber o seu salário? Porque a tosquia, né, da lã da ovelha só acontecia de 1 ano em 1 ano. Então o salário dele mesmo, ele só ia ver depois de 1 ano. As ovelhas precisam de espaço para se movimentar e de um pastor para protegê-las, pois não possuem defesa própria. Elas balem, que é o som que elas emitem, para expressar problemas como um filhote perdido.
para crescerem fortes, necessitam de água pura e pastos sombreados, alimentando-se até de ervas rejeitadas por bovinos. O Salmo 23 ilustra isso aqui muito claramente, né? A tosquia ocorre anualmente, avaliando o cuidado do pastor pela qualidade da lã. Então, se ele não cuida bem das ovelhas, ela não dá boa lã, ele não vai ter bom resultado. Sem senso de orientação, podem se perder facilmente e virar presas. Ser pastor exige paciência, dedicação, pois o sucesso depende do cuidado contínuo, ele tem que ser constante. Como é que nós queremos alcançar um objetivo se nós não somos constantes? Se nós começamos uma coisa e daqui a pouco largamos para lá, e aí começamos outra e largamos para lá, e começamos outra e largamos para lá? Se eu tivesse largado, eu fui tentado realmente a desanimar inicialmente quando comecei aqui o canal. O canal está completando 5 anos nesse mês de abril de 2025. Comecei em abril de 2020. O canal já existia desde 2011, mas eu só passei a usar ele realmente em 2020. E aí, se eu não tivesse tido constância, e Deus não tivesse dado graça, e se a minha esposa não tivesse me dado ali uma palavra de incentivo, eu não estaria aqui. Você não estaria assistindo aula comigo, estaria assistindo com qualquer outra pessoa, menos comigo. Mas eu ouvi a voz do Senhor, ele falou nitidamente ao meu coração. Começa a gravar a aula da escola dominical no canal. Comecei com as aulas de adultos. Hoje também dou aulas de jovens. E aí, Deus faz como ele quer, mas se eu não tivesse sido constante, Deus tem me dado graça, tem, mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar. Diga isso na sala de aula. Os alunos têm que se esforçar. Não vai passar para o próximo ano se não se esforçar. Tem que ter constância. Às vezes a gente fica vendo gente que tem aí, tá sendo bem sucedida, e aí fica pensando, por que ele não eu? Vai se esforçar. Se prepara, estuda, abre mão do tempo de recreação, do tempo de distração, larga um pouco o celular para lá e bota os olhos em cima do livro e vai estudar, vai se preparar. E aí você vai ver resultados do que você está plantando. Se você fica só no celular rodando tela, isso é semente, guarde isso aqui. Isso aqui é algo muito importante a ser dito. Tudo que eu e você fazemos é semente. Ou seja, estamos plantando alguma coisa. Se você fica só rolando tela de celular, você está plantando só distração, entretenimento. O que você recebe em troca disso? Nada. Você só recebe em troca disso se está distraído, desconectado, desligado, não está produzindo nada na sua vida. Então tu não vai chegar a lugar nenhum. Davi não, Davi tinha propósito, Davi tinha foco, Davi tinha determinação. Apesar dele ser quem ele era, cuidando de ovelhas, mas estava sendo treinado para o futuro. Isso aqui é interessante. Ser pastor era uma árdua tarefa que exigia muita persistência. Davi era corajoso e dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, sem nunca reclamar. Como Jesus diz, eu sou bom pastor. Sem dúvidas, uma época de grande aprendizado, Salmo 23. 2, corajoso e destemido. Além de ser pastor, no campo de treinamento, corajoso e destemido. No contexto bíblico, coragem é confiar plenamente em Deus. O que é coragem? Coragem não é você se meter onde não deve para correr risco de vida. Isso não é coragem. Isso é insensatez. Coragem, no termo bíblico, é confiar plenamente em Deus. Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, dizendo para Golias, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ser destemido é agir sem medo do mal. Sem medo do mal. Não é colocar a vida em risco. Pois confia na presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa estudar através da palavra de Deus quem é Deus. Porque quando você estuda quem é Deus, você tem confiança nele. Porque o nosso Deus, ele guarda. O nosso Deus, ele protege. O nosso Deus, ele provê. O nosso Deus, ele capacita. O nosso Deus, ele sustenta. Mas se você e eu não estudarmos a palavra, nós não vamos saber do que Deus é capaz. E vamos viver com medo. Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Se ele desse ouvido aos que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Para de ouvir a voz de derrota que às vezes é falada no seu ouvido.
Para de ouvir o pessimismo de algumas pessoas. Você não vai conseguir, você nunca vai ser ninguém, você não vai chegar sim, vai conseguir sim, vai alcançar sim para a glória de Deus. Como veremos na próxima lição, todos temiam o gigante e tinham motivos para não querer estar ali diante daquele grande e terrível homem. Porém, Davi era diferente dos demais. Quando seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras. Tá aí, ó, 1 Samuel 17, 26 a 30. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Ah, tu não pode lutar, ele é guerreiro desde a mocidade. Davi diz, eu vou lutar sim. Davi apresenta suas credenciais. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias, porque ele confiava em Deus, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Davi temia somente ao Deus vivo. Tema a Deus. E por temer ao Senhor, ele honrava o povo de Deus. Porque alguém que teme a Deus vai precisar honrar seu povo. Servimos a um Deus que tem um povo do qual fazemos parte. Presta atenção nisso aqui. Muitos que farão futuro, parte desse povo ainda estão no mundo. Deus ama seu povo e a humanidade. E por isso devemos tratar bem as pessoas que fazem parte desse povo e também aquelas que ainda não fazem parte, para levar o evangelho de salvação para elas. Como é que eu sirvo a um Deus e eu não gosto de determinadas pessoas que servem a Deus também? Essas pessoas são povo de Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar seu povo. Entendeu? Davi demonstra amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo de crescer ainda mais em sua intimidade com ele. Muito tempo antes de Samuel ir à casa do belemita, ungir o caçula de Jessé, Deus já sabia o quão valoroso, corajoso e destemido era aquele jovem. Por quê? Porque Deus é onisciente, ele conhece tudo. Ele é presciente, conhece as coisas antecipadamente. Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento e sabe o que passa em nossos corações. Devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus já sabia que eu e você um dia nasceria. Ou nasceríamos. Nós nasceríamos. Deus sabia. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de formar no ventre, já conhecia Jeremias. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te deu por profeta. Deus tem um chamado com cada um de nós e não é só com Jeremias, não. Antes mesmo de nascermos. O propósito de Deus para a nossa vida já está definido. Não é? Parece que para algumas pessoas um belo dia Deus... eu vou fazer isso e isso na vida do Mário Luna. Tá aí. Ele vai ser pastor. Decidi agora. Agora eu decidi, ele vai ser pastor. Não! Deus já sabia que eu seria um pastor antes de eu nascer, irmãos. Deus não toma decisões porque ele conhece o futuro antes de acontecer. Para nós é futuro, para ele não tem futuro. Para nós é passado, para ele não tem passado. Para Deus é uma coisa só. Tudo é presente. Deus é eterno, ele não está preso ao tempo. Então não existe isso. Outra coisa que as pessoas se enganam. Não, se eu pedir a Deus, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, Deus vai atender o meu pedido. Se ele tem um propósito de você ser pastor, ele vai. Se ele não tem, você vai ser por sua conta. Às vezes você vai conseguir ser, mas Deus não te chamou como pastor. Você vai ser por sua conta. Ué. E aí vai viver uma vida sem satisfação. Por quê? Porque quer ser o que Deus não te chamou para ser. Você tem que ser o que Deus te chamou para ser. Ah, mas o que Deus quer que eu seja não me agrada. Então é o ego falando mais alto. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo não está controlando alguém que pensa assim. Porque se o Espírito Santo tivesse no controle total dessa vida, isso não quer dizer que ele não é um cristão de verdade no sentido de ter novo nascimento. Quer dizer que ele é imaturo. Porque se o Espírito Santo estivesse controlando ele, ele aceitava ser o que Deus quer que ele seja. Toda pessoa que recusa ser o que Deus quer que ele seja, ele ainda é imaturo. Ele se comporta como menino, como criança. Criança que esperneia. Criança que faz birra. Criança que não aceita. Mas uma pessoa madura sabe o seu lugar. 3. Um músico excelente. Davi, um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada, sua voz suave e suas letras profundas foi muito usado
nos mais diversas ocasiões. Eu queria deixar bem claro o seguinte: a música é um dom, tocar ou cantar é algo natural. É um talento natural que Deus nos dá. Quantas pessoas têm uma voz excelente aí que não servem a Deus? Agora, Deus nos deu uma voz excelente ou habilidade para tocar para poder glorificar o nome dele. Davi fazia isso para glorificar a Deus. Essa é a diferença. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão, à busca por mais proximidade com o nosso Deus. Quer estar mais perto de Deus? Leia salmos. Estude salmos. Veja como os salmistas se comportavam, como eles se sentiam. Só assim você vai saber que você é um ser humano como qualquer outro. Agora, quer saber lidar com os homens? Leia Provérbios. Quer saber como ter mais intimidade com Deus? No Antigo Testamento? Leia Salmos. Quer saber como se comportar com seres humanos? Leia Provérbios. Na musicalidade, o salmista expressava a sua fé, seu sentimento, a sua profunda conexão com Deus. Os salmos de Davi nos levam a uma experiência de imersão nos textos bíblicos e seus contextos, bem como a uma vital reflexão acerca da nossa realidade. Essa aula vai ao ar no dia 8 de abril de 2025, mas ela está sendo gravada no dia 5 de abril. Quando eu estou gravando esta aula, nós estamos lendo o livro, um dos livros que nós estamos lendo é Salmos. Estamos lendo 1 Crônicas e estamos lendo partes de Salmos. Então bem venha calhar a leitura, porque eu sei o que eu estou falando, porque nós estamos lendo Salmos. É nos Salmos que percebemos o que os salmistas sentiam e como agiam diante de cada situação. Talvez você diga assim: pastor, mas como é que eu faço para acompanhar essa leitura? Você vai começar do ponto que nós estivermos. É só você entrar no grupo do Telegram. O link está na descrição desse vídeo aqui. O grupo do Telegram é só você entrar. Você vai passar a acompanhar a leitura, se você ainda não acompanha. Dessa forma, aprendemos que, presta atenção, nos salmos que percebemos o que os salmistas sentiam e como agiam diante de cada situação. Dessa forma, aprendemos que, como seres humanos, vamos sofrer e sentir tristeza, medo, frustração, desânimo, rejeição, oposição, esquecimento. Os salmos revelam isso. O lugar para você conhecer melhor o sentimento dos seres humanos na Bíblia é os salmos. No entanto, não podemos perder nossa confiança em Deus. Eis alguns exemplos em meio aos episódios marcantes, como as perseguições de Saul. Davi foi perseguido muito por Saul. Muito, não foi pouco não. Foram muito mais de 10 anos sendo perseguido. Celebrando a fidelidade de Deus, Salmo 18. Quando arrependido pelo seu pecado, 51. Em momentos de grande prova, 52, 54, 57, 63, entre outros. Davi escreveu também salmos messiânicos, que fala sobre Cristo, falando da glória e da dignidade do Filho do Homem, Salmo 8, fazendo referência à ressurreição de Cristo, Salmo 16, abordando os sofrimentos de Cristo na crucificação, Salmo 22, entre outros. Ao entoar hinos de louvor e adoração, Davi era usado por Deus para acalmar o coração de Saul. Quantas vezes somos envolvidos pelos hinos que, com suas melodias e letras, nos levam a uma crescente busca pela presença divina em nossas vidas? É claro que nós temos que ter cuidado para ver se a letra do hino é bíblica, porque existem hinos que acabam trazendo um significado para o texto que não é o que o texto diz. Mas quando o hino tem uma letra bíblica no seu significado real, isso muda tudo na nossa vida. Quando temos uma vida de obediência a Deus, meditando e praticando na palavra e orando, tá? E quando o adoramos com louvor, ele se manifesta e o mal tem que sair. Se você tem uma vida de intimidade com Deus e você louva ao Senhor, o mal vai sair em nome de Jesus. Era isso que acontecia quando Davi tocava sua harpa diante de Saul, que estava atormentado por um espírito maligno. O louvor tem muito significado, biblicamente falando, mas um louvor bíblico, entoado por um coração temente a Deus. 2. A excelência de Deus em nós mediante sua presença. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas, o cristão em sua espiritualidade, conduzidos pelo Espírito.
A excelência de Deus em nós se manifesta por sua presença transformadora, guiando, fortalecendo e santificando nossas vidas para refletirmos o seu caráter e glória. A presença de Deus vem para nos transformar. 1. Presença de Deus em nossas vidas. Aqui nós vemos o seguinte: o desejo pela presença de Deus era algo que estava na vida de Davi. Davi não era guiado pelo seu eu, pelas suas percepções, certo? A seu respeito. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor. Provérbios 9:10 na NAA, Nova Almeida Atualizada, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Sabedoria é viver a vida na ótica de Deus. É deixar nossas vontades de lado para fazer a vontade do Senhor. Esse era o propósito de Davi e deve ser o nosso propósito também. Sabedoria é pegar o conhecimento da palavra e aplicar ele nas situações do dia a dia. Para isso você tem que ler Bíblia. Ao longo da vida, muitas foram as oportunidades para fazer coisas de forma diferente do que acontecera. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, com atitudes que seriam amplamente reveladas por aqueles que o acompanhavam. Mas Davi soube depender e obedecer dos desígnios divinos. Obedecer os desígnios divinos. Por mais que tenhamos pessoas íntimas, não podemos ouvir seus conselhos sem passá-los pelo filtro da palavra de Deus. Ah, mas é minha mãe, ah, mas é meu pai, ah, mas é meu irmão, ah, não sei quem. Mas tem base bíblica o que está sendo dito? Não se choca com a palavra? Se chocar, não tem como fazer. Nem tudo que parece certo é certo. 1 Samuel 24, 4, 6, os homens que estavam com Davi diz: o Senhor te entregou teu inimigo nas tuas mãos. Mas Davi falou: não posso fazer isso não posso tocar no ungido do Senhor. Davi sabia que mesmo com Saul o perseguindo implacavelmente e tendo a oportunidade de matá-lo, ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque Saul estava na posição de rei e ele não podia fazer justiça por causa própria, principalmente sendo Saul uma autoridade, ainda que o Espírito do Senhor não estava mais atuando na vida de Saul, mas ele ainda estava na posição de rei. Primeiro, porque Saul ainda era rei. Segundo, porque ele não podia se vingar matando Saul devido à perseguição que sofria por causa do chamado de Deus em sua vida. Teria um tempo e não seria Davi que tocaria em Saul. O nosso maior erro é querer nos defender a nós mesmos e fazer justiça por causa própria. E aí nós encontramos problema na nossa vida. A busca pela presença de Deus em nossas vidas é um anseio profundo e inerente do ser humano. Deus nos criou com esse desejo. Só que aí as pessoas buscam outro Deus. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres que buscaram ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus e, em decorrência dessa prática, tiveram grandes experiências. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. Olha a consequência de Enoque ter tido uma vida com Deus. Ele viveu em comunhão íntima e constante com o Senhor, obedecendo a sua vontade. Esse relacionamento diferenciado é resultado no fato de que Enoque não experimentou a morte física, pois Deus o tomou para si. Sua vida demonstra a possibilidade de uma caminhada de fé profunda e ininterrupta com Deus. Isso ilustra também o arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos serão tomados, arrebatados. O cristão deve buscar de forma intensa a presença de Deus em sua caminhada. Assim, sua vida terá um sentido mais elevado e o seu coração estará em sintonia com o Criador, permitindo que viva intensamente para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus? Eu estou vivendo para a glória de Deus? O que eu faço, eu posso dizer que é para a glória de Deus? Mas também necessitamos dessa conexão para que seja possível enfrentar as dificuldades do nosso cotidiano. Então, duas coisas. Viver intensamente para a glória de Deus, mas também precisamos dessa presença para enfrentar o dia a dia. Jovem, busque incansavelmente a presença de Deus e seja uma bênção por onde passares. 2. O cristão e a sua espiritualidade. Aqui nós vemos o cristão permitindo ser conduzido pelo Espírito. Isso faz a intimidade dele crescer, certo? Ela vai se desenvolvendo. Na caminhada cristã devemos ter a todo tempo buscar a vida que reflita os ensinamentos deixados por Jesus. Você quer ter uma vida que cresça espiritualmente? Então você tem que praticar a palavra. O processo acontece da seguinte forma, preste atenção.
o cristão decide buscar intimidade com Deus. É uma decisão de cada cristão. Ninguém pode decidir isso pelo outro. É você que decide. Diga isso para o jovem. Diga isso para o irmão, para a irmã. Se você está dando aula, né? O jovem cristão, a jovem cristã, ou você que está aqui. É você que decide. Dessa forma, ele permite ser guiado pelo Espírito. E precisa praticar isso constantemente. Não é só uma hora. Ah, eu estou em aperto, eu não sei o que fazer. Ah, eu vou buscar a orientação de Deus. Ah, não estou mais em aperto. Ah, não quero saber o que Deus tem para falar. Não, não é assim não. Você precisa depender de Deus 100%. Assim, o processo de busca por um relacionamento com Deus envolve decisão, permissão para ser guiado e constância o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual dedicada ao meio da oração, por meio da oração, né? Dedicada ao meio da oração, jejum, da leitura e meditação bíblica, da adoração, serviço cristão, evangelismo e discipulado, entre outras possibilidades. Então o cristão tem que estar envolvido com essas coisas. Agora, como é que ele vai ter crescimento se ele não quer orar, se ele não quer jejuar, se ele não quer ler Bíblia, se ele não adora, se ele não presta serviço? Veja aqui, preste atenção aqui, ó. Observe que o serviço cristão, o evangelismo e o discipulado vem depois da oração, do jejum, da leitura e da meditação da palavra e da adoração. Isso porque primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Quem abre mão de ser transformado e se dedica apenas a fazer a obra de Deus, pode, no final, se deparar com uma triste realidade. Mateus 7, 22 e 23. Olha o que pode acontecer com esse cristão. Está preocupado com o que faz, mas não com quem é. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos maravilha? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vivia na prática do pecado. No entanto, atualmente muitas pessoas são levadas para uma superficialidade onde os valores se dissipam, os princípios são ignorados, o que é correto é negligenciado, enquanto o relativo e o efêmero são colocados em evidência. Mas essa não pode ser a realidade dos que andam na luz. Os valores absolutos da palavra são trocados por valores relativos que atendem os desejos da natureza pecaminosa. Então o cristão, em vez de andar no espírito, está andando na carne. Ele é um cristão, mas está dando lugar aos seus desejos. Isso é errado. O cristão, por meio da prática das disciplinas espirituais que nós já falamos, sai da superficialidade de um mundo pecaminoso e é impulsionado a buscar bases sólidas em sua jornada de fé. Ou seja, ele intencionalmente busca relacionamento com Deus através de oração, de jejum, leitura da palavra, oração, adoração e por aí vai. Agora, se ele não se esforçar, ele não vai crescer. Mateus 7, 24 e 27 compara dois tipos de pessoa. A que ouve e pratica a palavra de Deus é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, firme contra a tempestade. Já quem ouve e não pratica é como um insensato que edifica sobre a areia, sofrendo grande destruição. A passagem ensina que a obediência à palavra é a base segura para uma vida espiritual. Quem não obedece à palavra não tem uma vida segura espiritualmente. 3. Conduzido pelo Espírito. O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, da mesma forma que foi com Josué e foi com Saul inicialmente. Tá? Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado e como Deus sempre está presente. Nesse período, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Ele não morava na vida de todos os cristãos, ele visitava e estava mais presente na vida de determinadas pessoas que tinham ali algo a fazer, que o Senhor tinha algo a fazer através delas, tá? Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito, seja ele um pastor ou não um pastor, todos têm. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Na Bíblia lemos: enchei-vos do Espírito. Encher vai além de uma experiência durante o culto e nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e de sentidos. Quando o Espírito Santo te guia, ele vai envolver todas as áreas da sua vida. A presença do Espírito em nossas vidas nos leva a um modo de viver diferente. Gálatas 5, 25. Como nos é preciosa essa verdade. Estar cheio do Espírito é algo contínuo e fala do Espírito tendo acesso para controlar mais e mais a nossa vida. Quanto mais dermos acesso ao Espírito, e aí é uma questão da permissão, certo? Decisão, permissão, mais seremos controlados por ele.
já que falamos muito sobre a questão de ler, meditar e praticar a palavra de Deus, talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de compreender as Escrituras e é por isso que eu quase não leio. Então preste atenção nesse aviso porque ele pode te ajudar a resolver esse problema na sua vida. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então tá aí, você pode adquirir hoje mesmo, conforme foi dito, link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação, e com certeza você vai passar a compreender muito melhor. Ah, pastor, eu já compreendo. Então você pode investir e você vai ter uma compreensão mais ampliada sobre o assunto. Agora a decisão é sua. Tópico 3, último tópico, a excelência de Deus para cumprir uma missão difícil. Um rei assustador, um reino em apuros. Qual é a nossa missão difícil? Vamos lá? Deus equipe e fortalece aqueles que chama, concedendo graça, poder e direção para cumprir missões desafiadoras com excelência e fidelidade. Um rei assustador. Onde Davi estava servindo? No palácio desse rei. Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Guiado pelo Espírito do Senhor, conseguiu fazer um bom início de reinado, sendo admirado por muitos. Temente a Deus, chegou a profetizar e constantemente consultava o profeta Samuel. Tudo isso no início. Essa realidade durou por pouco tempo. Logo o rei negligenciou a vontade de Deus, desrespeitou a lei de Moisés e passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. Mediante tal comportamento, a rejeição divina não tardou. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo. Quando diz um espírito mau do Senhor, ou da parte do Senhor, é Deus permitindo que ele fosse atormentado por um espírito maligno como forma de juízo pela sua desobediência, tá? Não é que Deus tem um espírito mau, não, tá? Começou a atormentá-lo, deixando inapto para decisões sensatas
e violentas para com os que estavam próximos a ele. Até os seus servos estavam impressionados com a ação maligna na vida do rei. E sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mau o deixasse em paz. Nesse contexto, tormenta e fúria. Você veja aí o papel do louvor nessa questão, até mesmo do espírito maligno sair. Só que Davi tinha uma vida com Deus, não é só cantar não, tá? Davi é introduzido na corte de Saul enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos. O jovem foi se familiarizando com a rotina dos mais altos escalões e, como um bom aluno, foi sendo preparado para grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Um dia ele seria rei, ele também estaria no palácio. Então ele já estava sendo preparado para poder saber como se lidava ali dentro do palácio. Davi estava ali como instrumento de Deus na vida de Saul. Ao mesmo tempo em que servia ao rei, também estava sendo treinado. Muitas vezes Deus escolhe campos de treinamento para nós em lugares inesperados, como eu já disse. Jovem, Deus pode estar treinando você em casa, com sua família, na escola, na faculdade ou em outros lugares. 2. Um reino em apuros. Se tem um rei assustador, o reino está em apuros. Quando Saul deixou de obedecer o Senhor, o Espírito se retirou da sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Ele deixou de ser guiado pelo Senhor, tá? Se Deus já não era mais o Senhor daquele monarca, o povo não mais seria bem-aventurado e feliz. Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. Saul era inseguro, buscava aprovação alheia e tomava decisões pelo medo, não pela fé. Tinha ciúme de Davi, era impulsivo, desobediente e paranoico, perseguindo injustamente quem via como ameaça. A pior coisa que tem é alguém que está numa liderança que não sabe, de fato, quem ele é direito. Então, ele está sempre paranoico, ele não tem certeza. Irmão, quando você tem certeza do que Deus te chamou, você não fica paranoico que alguém vai tomar teu lugar, porque não vai tomar, porque foi Deus quem te colocou. Sua falta de arrependimento e orgulho o levaram à queda, mostrando os perigos da insegurança e da desobediência a Deus. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Isso aqui é muito sério. Se o rei é ímpio, os súditos sofrem. Se o rei é imprudente, os liderados amargam as privações. É só você ler o livro de Reis que você vai ver o que acontecia. O rei era mau, o povo andava por caminhos maus. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo chegava para Israel. O povo se alegrava e era edificado ao ver, na prática, a fé, a devoção e a fidelidade, o temor a Deus. Ou seja, o povo aprende através de exemplo. Se tem um líder com bom exemplo, o povo vai seguir o bom exemplo. É claro que nem todos vão seguir o bom exemplo, mas uma boa parte vai seguir o bom exemplo. Como resultado dessa condição, Israel alcançaria em breve um dos períodos mais prósperos da sua história. Ponto 3. Qual é a nossa missão difícil? O cristão enfrenta grandes desafios. O primeiro deles é andarmos na contramão do mundo. O mundo faz coisas que nós precisamos rejeitar. Os valores do mundo não são os valores da palavra de Deus, certo? Então nós não podemos andar no caminho do mundo. Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Qual é o segundo desafio que tem aí? Anunciar as boas novas de salvação para o mundo imerso em caos e sofrimento. Entre os sofrimentos enfrentados, podemos apontar violência, dificuldades econômicas, sociais, o hedonismo, que é buscar só a sua satisfação, a individualidade, o relativismo moral e religioso, entre tantos outros. A solidão assola multidões que vivem em cidades superpovoadas por pessoas que não conseguem mais se olhar nos olhos. E estão muito mais ligadas aqui do que nos relacionamentos. Isso dentro de casa também, família. Dessa forma, a depressão e a ansiedade causadas pelas incertezas da vida assolam muitas pessoas. Ansiedade tem sido aí a doença do século, depressão. Nós, como cristãos, em um mundo dominado pelo caos e sofrimento, devemos levar Cristo por meio da nossa maneira de ser e agir.
Olha o que diz Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, aqui as obras, tá? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, antes de fazermos a conclusão, a aula, o que você está achando da aula? Tem ajudado esses slides que aparecem aí para você? Então, eu quero convidar você a ser assinante do plano da EBD Comentado Online Jovens. Olha aí na tela para você, tá bom? Você tem aí planos que você pode assinar. Os planos podem ser mensal, trimestral ou semestral nesse caso, tá bom? Tem aí tanto o plano Plus, que é o plano que está aparecendo, como também o plano básico. Pastor, qual é a diferença do plano Plus para o plano básico? Nos dois planos você tem um comentário em PDF, idêntico ao que está na lição. O que está em azul é comentário, o que está em preto é idêntico à lição. Antes era vermelho, agora vai passar a estar na cor azul, tá bom? O que está em azul é o comentário, tá? Então, qual é a diferença entre o Plus e o básico? É que no básico, o slide é em PDF. O que isso quer dizer? Você não tem como mexer, você não tem como editar. E no Plus? No Plus, o slide é em PowerPoint. Você tem como mexer, você tem como editar, você tem como mudar frase, colocar frase, excluir slide, colocar slide. Então, essa é a diferença. E tem mais uma coisa também para você. Você que não dá aula consecutivamente, dá 1 ou 2 aulas no trimestre, você pode adquirir as lições avulsas. Você vem aqui nessa página, clica aqui, adquirir agora, você vai ser levado para o WhatsApp, você vai pedir a lição que você quer. Lembrando que isso precisa ser feito no máximo, tá? Entre aí 8 a 10 dias antes da lição. Antes disso, não tem a aula preparada. Agora, se você dá mais do que 2 aulas, não vai valer a pena. Então, assine o plano. E você que vai assinar o plano, você recebe o material na plataforma. Você tem que ir dentro da plataforma buscar semanalmente o material, certo? Então, assine aí. Plano de slides, né? Plano da EBD Comentado Online, comentários, também o slide, nesse caso aí, o material da EBD Comentada Online para você. Link na descrição e no comentário afixado. Conclusão. Davi possui um currículo admirável, um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras e educado. Características que despertariam o interesse de muitos recrutadores, no caso de uma empresa, né? Mas há um detalhe que fez toda a diferença desse belíssimo currículo. O Senhor era com ele. O Senhor é comigo? O Senhor é com você? O Senhor só pode ser com quem quer obedecê-lo. Sem Deus nada podemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 3, 20 de abril de 2025, Davi, o matador de gigantes. No dia 16 de abril de 2025, eu e minha esposa, minha menina princesa, estamos completando 14 anos de casado. Esteja orando por nós, porque nós precisamos. Se quiser nos convidar, tá aí o contato para convite. Esse número aí não é para você adquirir aula da EBD avulsa, não. Esse número é para contato e convite, tá? Apenas, não é para lição da EBD, não. Lição da EBD é lá na página, como eu mostrei para você. Bom, nesse momento vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Ore por mim, pela minha menina princesa, pela nossa família. Nós precisamos muito de oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças por mais uma lição, por mais uma aula. Usa os professores, usa o professor, professora, ó Deus querido, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos, que o Senhor possa falar aos corações mais uma vez, através, Senhor querido, desta lição. Que haja, Senhor, uma mentalidade que nós somos servos e que esse serviço seja feito com excelência, porque não estamos aqui para nos promover, mas para que o Teu nome seja engrandecido. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição. Vídeo de recomendação na próxima tela. Lembrando a você mais uma vez, o link do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia está na descrição, comentário afixado e nos vídeos de recomendação. E o plano da EBD Comentado Online está na descrição e no comentário afixado. Porque às vezes alguém vem me perguntar, pastor, como é que eu faço? Está na descrição. É só clicar. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!